GTA 6 é um jogo que vai chegar cedo ou tarde, não é uma questão de ser, é questão de quando. Afinal, né, com o sucesso de GTA V, é claro que a Rockstar vai dar continuidade a um dos jogos que mais arrecadaram para a indústria. Mas nessa semana que passou, teve aí um vazamento, digamos assim, sobre tudo que vai acontecer em GTA 6. E foi dito, sim, claramente que vai se passar no Brasil. Mas existe uma verdade bem dura por trás desse vazamento. E eu vou falar pra vocês sobre isso. Bora pro vídeo! Ei, Nerdstrands, Peter aqui. Sem dúvidas, o jogo que bombou no mundo todo foi o famoso Grand Theft Auto. De lá pra cá, essa franquia arrecadou uma nota preta pro bolso da Rockstar, graças à violência generalizada. Eu lembro até eu jogando lá, serrando as velhinhas com aquela motosserra. Maravilhoso! E é praticamente certo de que a próxima vez que a Rockstar pronunciar as letras GTA vai ser na próxima geração de consoles. Mas existe um porém. A gente tá no mundo da internet, né, onde várias informações acabam vazando. Vocês sabem disso aqui no canal. E aí cai na rede. Também sabe disso no canal. E de longe, a próxima informação de que GTA vai se passar no Brasil chamou muita atenção da galera. Lógico, especialmente, claro, pros brasileiros. Claro, né, rapaz? Quem é que não quer ver, cara, os personagens de GTA passando meio no arrastão? Você vai maneiro, diz aí, cara. Mas sério, na boa, dá muita vontade de ter um jogão como GTA, assim, tipo, retratando o Brasil. Eu quero muito ver isso. Mas assim, o quão próximo da realidade é esse vazamento? A gente vai falar passo a passo sobre esse tópico. Mas antes, eu peço o seu like, por gentileza, na humildade, o seu joinha, como amizade sua com o Peter, que é apresentador. Muito obrigado de coração por isso, muito obrigado por você fazer parte. Se você não conhece o canal, tá conhecendo hoje, se inscreve, galera. Muito tempo, 5 anos aqui, 8 milhões de inscritos, chegando a 10 milhões de inscritos, cultura pop nerdística todos os dias no seu YouTube. Obrigado de coração, é bom demais fazer esse trabalho, curto muito, vamos lá. Lá pelo dia 29 de junho, um usuário do Reddit postou uma lista bem grande falando sobre GTA 6. E tava especificamente dizendo que tava quase confirmado, por conta de alguns contatos que ele tem de alguns sites americanos e de um interno da Rockstar. Ou seja, você já me conhece aqui, você sabe como é que funciona o Reddit, né? Vaza lá, a gente não sabe se é verdade ou não, vazamento a gente tem que ficar com o pé atrás, mas geralmente é porque o cara tem algum conhecido dentro da empresa, nesse caso é da Rockstar. Mas enfim, né, cara, vazamentos acontecem. Aconteceu com Game of Thrones, talvez aconteça com GTA também. Vocês já viram vários vazamentos aqui que foram verdade. Cara, os caras acertaram em cheio, né? E eu já vou admitir, todas essas informações, sem exceções, são muito maneiras. Demais. Então eu vou falar tópico por tópico e comentar minha opinião sobre isso. Bora lá? Abre aspas. O próximo título GTA está em desenvolvimento desde 2012, um ano antes do lançamento de GTA V. A produção ficou congelada até meados de 2015, já que a Rockstar estava focada na finalização de Red Dead Redemption 2. Fecha aspas. Sobre isso, é tudo bem simples de entender e de acreditar, já que muitas das coisas da indústria dos filmes do CM também rolam na indústria dos jogos. Quando eu digo isso, eu tô querendo dizer sobre um período de desenvolvimento extenso, né, e que tem pausas, né? Por exemplo, o filme Longe de Casa, né, do Homem-Aranha. Com certeza a Marvel deu prioridade em terminar o Ultimato antes de concluir em Longe de Casa. Tanto pelo Ultimato ser um carro-chefe da Marvel nos cinemas, quanto pelo filme do Homem-Aranha ter que dar continuidade ao universo cinematográfico Marvel. Achou que eu não ia falar da Marvel aqui, né? Te peguei. E depois de terminarem Red Dead Redemption 2, eles voltariam o foco ao GTA. Afinal, a indústria não para, você tá entendendo? Eles deram uma pausazinha pra fazer Red Dead Redemption e voltaram. Normal, né? Normal, isso acontece. O próximo tópico diz o seguinte, abre aspas. Vai ser outra produção mundial da Rockstar. Todos os estúdios estarão trabalhando juntos no projeto. Fecha aspas. Estou, peraí, cara, tô com muito frio. Pausa pra botar um casaco, peraí. Pensei que eu tivesse casaco, não tem. Ah, já era. Então tá bom, né? Paciência, estou, não tenho casaco. Pensei que eu tivesse. Vamos continuar. Outra coisa que não é novidade, né? Especialmente com a magnitude que o nome GTA tem na indústria, gigante. Pra eles criarem um jogo maior do que GTA V vai dar muito trabalho. Especialmente com a teoria de que GTA 6 não vai rodar nos videogames atuais. No caso, né, no PlayStation 4 e no Xbox One. Então assim, a galera da Rockstar tá criando um motor gráfico novo do zero para rodar jogos da nova geração. Existem vários estúdios da Rockstar, galera, e não dá para ver um GTA 6 saindo sem a união de todos os estúdios. O que vocês têm que entender é o seguinte, cada evolução do GTA não é simplesmente os caras pegarem o GTA antigo e acrescentarem umas coisinhas, não. É uma coisa muito mais complexa. Cada jogo tem um open world, um universo aberto muito grande, muito cheio de detalhes. E nesse agora, para rodar no console novo,
vai ter que ter muito mais coisa, vai ter que realmente criar um motor gráfico novo, do zero, como eles estão fazendo. É muita informação, muito mais qualidade, muito mais lugares, muito mais espaço, muito mais NPC, muito mais inteligência artificial. Precisa de muito mais para abraçar um novo console, né? Continuando, cara, bora lá, abre aspas. O codinome é Projeto América e fecha aspas. Não é de hoje que alguns jogos ou consoles têm codinomes antes de receberem um batismo. Essa informação é bem tanto faz, né? Não é relevante. Agora é onde começam as informações quentes. Começando por, abre aspas, situado em Vice City, uma nova cidade fictícia inspirada no Rio de Janeiro, com algumas missões lineares sendo realizadas em Liberty City. Essa informação é, assim, no geral, interessante, bem interessante. Acabei de falar sobre todos os estúdios da Rockstar trabalharem em conjunto, e esse é um dos motivos disso ser possível. Vice City é uma cidade fictícia inspirada em Miami, enquanto Liberty City é a cidade fictícia da cidade de Nova York. E claro, entra nesse meio a cidade brasileira. Quis dizer que as informações batem justamente por conta do possível tamanho do terreno do jogo, que já era colossal em GTA V, e que promete ser ainda maior no 6, já que vai ser um jogo da próxima geração de consoles, tem que cada vez aumentar mais. Caso essa cidade baseada no Rio fosse uma realidade, é bem provável que colocariam pontos turísticos famosos, como, sei lá, o próprio Cristo Redentor, né? Olhou o Cristo Redentor, pensou no Brasil. Talvez seja um dos cartões postais mais famosos do Brasil, né? O Cristo Redentor, né? Talvez seja até, de repente, a capa do game. Enfim, não tem muito o que comentar se é verdade ou não. Mas que seria bacana ver a Rockstar retratando o Rio, com certeza seria. Rio é um cartão postal do Brasil. Não estou desmerecendo os outros estados do Brasil. Fala sério, não tem nada a ver. Só disse que o Rio é um cartão postal. Pronto, já dei minha desculpa, vamos continuar. Voltando aos tópicos, abre aspas. Um único personagem jogável, masculino e vivendo nos anos de 1970, 1980, fecha aspas. Existem outros vazamentos anteriores a esse aí que tiveram bastante repercussão, né? E existia a possibilidade de uma protagonista feminina em GTA. Mas esse vazamento afirma que não existe nenhuma personagem mulher jogável. E claro, essa temática mais antiga está sendo cada vez mais retratada. E seria maneiro ver, né, um Vice City aí nos anos 80. No geral, sem muito o que falar sobre esse tópico, já que é um suposto vazamento. E agora o que seria a parte principal da história? Senta aí que lá vem história, hein? Abre aspas. Você joga com o aspirante a chefe de um cartel chamado Ricardo. A narrativa começa com você traficando drogas de Vice City para uma área grande na América do Sul antes de criar vínculos com os grandes chefões e crescer no ramo. Vão ter várias cidades. Também tem uma prisão gigante que vai ter importância grande no jogo. Fecha aspas. Essa temática não é viajada de forma alguma. Afinal, o Trevor Phillips, né, do GTA V, era conhecido pelo tráfico de metanfetamina. Justamente pelaquela alta, aquele hype que tinha lá Breaking Bad na época. E é de tempos que a Rockstar testa alguns estilos diferentes de jogo em outros projetos, como Bullet Time, do Red Dead 1, indo para GTA V. Dá pra imaginar que esse protagonista seria sim um brasileiro. E que todo esse vazamento tem uma construção bem maneira, bem bacana. Falando sobre tempos de produção, né? Todos os estúdios da Rockstar se unindo no projeto, etc. Tem bem mais informações no vazamento. Mas, no geral, isso não importa. O que importa é passar uma informação crucial pra vocês, que é a seguinte. Tudo isso tem uma chance de quase 100% de ser falsa. Sim, galera, infelizmente. Isso tudo que eu falei agora nesse vídeo, que tá rondando a internet, porra, levando a galera à loucura, pode ser só conversa saindo da cabeça de alguém muito criativo. Pode ser um vazamento real? Talvez seja. Mas o que eu quero falar é justamente sobre isso agora. No artigo do Reddit, né, de onde saiu esse vazamento, o criador do tópico disse que tirou essas informações de dois amigos que já trabalharam na Kotaku e na PC Gamer, que são dois sites até com temas geeks voltados ao público americano. Mas aí surgiram duas pessoas para esclarecer tudo isso. Jason Schreier e Fraser Brown, respectivamente um editor de notícias da Kotaku e um escritor do site da PC Gamer. O Jason se pronunciou no Twitter marcando essa teoria que eu acabei de ler para vocês, dizendo o seguinte, abre aspas. Uma regra importante para lembrar é que, se um vazamento de videogame é uma lista com várias informações grandiosas de um ponto-chave, é um vazamento falso. Fecha aspas. O cara é o interno que trabalha na Kotaku. E como o vazamento aponta que o usuário do Reddit conseguiu essa informação de alguém que já passou pela Kotaku, já fica uma dúvida no ar se isso é verdade ou não. É bem simples de entender, galera, e de ver que esse vazamento é, na verdade, mais um dos famosos vazamentos falsos da internet. Ou melhor, diferente dos vazamentos que a gente vê por aí, esse foi muito bem bolado, mas que continua falso. Pode ser que o Jason tenha dito isso só pra despistar a verdade sobre GTA 6? Pode ser. Mas eu não vou mentir que é mais fácil acreditar no Jason, que trabalha na Kotaku, do que naquele usuário Jack O'Lantern, 1982, não sei se é isso, que é um anônimo do Reddit. O cara foi lá e postou no Reddit. E como eu acabei de falar, o Fraser Brown, da PC Gamer, se pronunciou sobre essa história, fazendo uma postagem diretamente no site da PC Gamer. Tá escrito lá que, abre aspas, esse vazamento de GTA 6 é bem detalhado,
mas é quase certo que é falso, fecha aspas. E no post o Fraser aponta sobre outro vazamento, sobre os possíveis tornados, né, catástrofes naturais que podem acontecer no meio do jogo terem saído de, adivinha, de dentro da Kotaku e da PC Gamer. Um cara diz que conseguiu as informações de pessoas que já trabalharam no site, e o outro surge dizendo que pegou as informações de pessoas que efetivamente trabalham no site. Um vazamento contradiz o outro, galera. E de novo, é mais fácil acreditar em alguém que trabalha na PC Gamer do que alguém do Reddit. A verdade nua e crua é que esse vazamento não passa de teoria. Uma teoria muito bem feita por um fã, só que uma teoria. Pode ser que algumas dessas coisas acabem indo pro jogo? Sim, ok. Mas no geral, algo como ter cidades de jogos anteriores, ou um mapa maior, ou tráfico de droga nos anos 80, são só chutes, né? Adivinhações. Não existe nenhuma informação concreta no meio desses artigos do Reddit. Nada que tenha fonte, só a palavra de ex-empregados de dois sites grandes, que um entra com contradição com o outro, né? De outro vazamento que afirma a presença de tornados durante as viagens de uma cidade para outra. Já que a Rockstar não se pronunciou e provavelmente não vai se pronunciar sobre esses possíveis vazamentos, a gente vai levar essas informações como simplesmente teoria. E no pior dos casos, vazamentos falsos. Seria demais ver o Brasil sendo representado num jogo da Rockstar, né, como aconteceu em Max Payne 3. Mas até que alguma informação seja, logicamente, devidamente confirmada, todo esse papo não passa de uma história pra boi dormir. Mas assim, é lógico que eu desejo muito ver o Brasil retratado no jogo do GTA. Seria fabuloso a gente jogar na nossa própria cidade, no nosso próprio país. Cara, de repente ver as pessoas falando português, cara, seria maravilhoso. Eu espero muito que a Rockstar dê atenção a esse vazamento. Veja o hype que esse vazamento causou, né, na galera, esse furdunço que a galera tá fazendo por causa desse vazamento. Se for mentira, logicamente, espero que a Rockstar dê uma atençãozinha pro público brasileiro, que é gigante, né, que consome muito videogame. E assim, ver o GTA retratando o Brasil, imagina a zoeira, galera. Imagina a zoeira que não ia fazer. A gente, eu não sei como é que ia fazer, a gente, de repente, subindo os morros, né, cara? De repente, a gente subindo o papel de um bandido, papel da polícia, a gente entrando no meio da PM. Cara, seria maravilhoso. Seria muito maneiro ver a visão que eles têm da gente. Seria interessante pra caramba, eu queria muito ver isso. Galera, se você gostou, deixa o joinha. Quer mais análise de games também? Deixa o joinha. Rapaz, eu tô te falando, eu sou um gameplayer casca grossa. Vocês não... Pô, quem que vai me desafiar pro game 1 a 1? Vocês têm medo, né? Mas tudo bem. Não tem problema, eu passo. E não esquece, se inscreve aqui. Se inscreve no canal porque a sua inscrição é o top do top. É o que ajuda tudo que movimenta a máquina inteira. É a cereja do bolo. Se inscreve, eu preciso de você aqui e muito obrigado por isso. Você é fera demais. Até a próxima, galera. Fui!